Olá, Cuiabá. Olá, Mato Grosso. Nós estamos aqui começando o nosso podcast Provocação e hoje nós estamos aqui com uma pessoa que vai explicar para a gente essa questão do marco temporal. Eu e o meu amigo Carlos Hayashida, já aqui oposto para começar este podcast. Olá, Carlos, como é que está? Tudo bem? Bom dia, amigos do Provocação. Um dia ótimo hoje para a gente entender um pouco o que é o marco temporal, né? Muitos juristas, muitos políticos aí tendo votação no STF, votações no nosso Congresso, e muitos ainda não entendem o que é esse tema tão relevante para o estado de Mato Grosso. E nada melhor para falar sobre esse tema do nosso amigo, vereador, suplente deputado estadual, Norberto Júnior, uma liderança do agro que desde anos atrás vem lutando para isso e não teria pessoa melhor para debater o assunto. Nós estamos aqui recebendo hoje, então, Norberto Júnior. Norberto Júnior, como é que está essa questão hoje? Explica para a gente aí como é que está e o que é, na verdade, um marco temporal. Bom, primeiramente, bom dia a todos aí, o pessoal da Baixada Cuiabana, Cuiabá, todo o pessoal do nosso estado de Mato Grosso, que vão nos acompanhar aí através das redes sociais, esse podcast. Agradecer o Carlos Hayashida, agradecer o senhor aí pela oportunidade e, com certeza, poder explanar sobre esse assunto, que é um assunto aí que nos últimos dias gerou a maior polêmica em todo o Brasil. Um assunto que já vem se estendendo aí há mais de 20 anos, né? E, infelizmente, demorou para muita gente acordar, mas antes tarde do que nunca, para a gente poder salvar aí a segurança jurídica do nosso Brasil. E como é que está hoje essa questão, Norberto? Então, hoje nós estamos, como se diz, trabalhando no Congresso, né? Nós vemos aí o STF fazendo um ativismo mais para terrorismo, né? Há muitos anos tentando derrubar o marco temporal da Constituição, que é um julgamento, não tem nada a ver com a questão da votação do Senado. O STF ele vem fazendo um julgamento para derrubar o marco temporal, para, como se diz, a qualquer momento ser ampliado ou criado novas reservas indígenas, levando somente por um lado ideológico e esquecendo o lado constitucional. E nós temos no Congresso, né, um projeto de lei que iniciou lá em 2007, inclusive por um deputado federal do estado do Mato Grosso, que já faleceu, que é o Homero Pereira. Aqui vai a minha saudação a toda a família do deputado federal Homero Pereira, que em 2007 criou o projeto de lei, que no caso era a PL 490, que tratava-se do marco temporal, de dar essa segurança jurídica como projeto de lei dentro do Congresso, para realmente trazer essa segurança jurídica. E quando fala de segurança jurídica em si, nós não estamos falando somente dos produtores, também dos povos indígenas, que sempre tiveram o seu direito usurpado e nunca puderam, de certa forma, crescer e prosperar financeiramente, juridicamente também, como se diz, sempre ficando como os povos originários, donos da terra, que não são deles a terra. Então, hoje, graças a Deus, eu acredito muito que nós estamos vencendo essa batalha, né? Em 2007 foi criado o projeto de lei, como eu falei. E, infelizmente, somente em 2020, no mandato do governo Bolsonaro, esse projeto conseguiu passar na primeira comissão, que foi a CCJ. Foi um trabalho aí magnífico do deputado federal Nelson Barbudo, junto com a deputada Bia Kicis, Carla Zambelli, e conseguiu emplacar isso na CCJ com o texto original e ainda com algumas emendas nas questões de ampliação de reserva. Porque se falava sempre muito de demarcação. Áreas demarcadas são aquelas que já foram demarcadas lá atrás, onde foram realmente reconhecido a tradição e a ocupação dos povos indígenas. Seria em 88? Seria até 88. Né? Vamos falar especificamente da minha região noroeste do estado de Mato Grosso, onde eu tenho um conhecimento mais pleno. Nós temos reservas indígenas em Brasnorte, Campos de Julho, Juína, Ariponã, Colniza, Apiacás. Então, todas essas áreas já foram criadas, demarcadas, homologadas, tradicionalmente ocupadas até o 5 de outubro, né, de 1988. Então, nós precisamos manter esse texto original. Porque se nós formos voltar para 1500, o Brasil inteiro tem que ser devolvido aos povos indígenas. E nem isso é o que os povos indígenas realmente querem. Então, eu falo com pleno conhecimento de causa, né, quando eu realmente conheci essa bandeira, conheci essa luta, foi lá em 2017. 2018 nós tivemos uma esperança, porque tínhamos realmente um candidato de direita que falava a língua de ambas as partes, tanto dos povos indígenas quanto do produtor rural, certo? E defendeu essa bandeira, e a gente começa a aprender, estudar e ver que lá no passado, até na década de 90, ele já falava sobre isso. Mas nós não tínhamos uma rede social, nós muitas vezes nem
acompanhávamos realmente um trabalho que acontecia dentro do parlamento. Só ficávamos sabendo quando passava realmente numa grande mídia aberta, aí, uma Rede Globo e assim por diante. Então hoje o povo tem essa oportunidade de estar aprendendo e estar buscando, né, esse conhecimento. E o marco temporal, ele causou um pânico, né, agora em todo o Brasil, tá causando esse pânico, e a gente tem que trabalhar e levar o conhecimento da população para que a população entenda que essa segurança jurídica não é só para defender o produtor rural. Vai defender o povo da cidade também, vai defender o servidor público, porque a partir do momento que um município perde 200, 300, 400 mil hectares para uma ampliação ou criação de uma nova reserva, está tirando emprego de famílias, está tirando a rentabilidade desses proprietários e está tirando a arrecadação em si do estado e do município. Cada área construída já, né? Exatamente. Um exemplo, você pega uma área que está consolidada, vamos citar um exemplo de Brasnorte, a etnia Miqui, 47 mil hectares, demarcado em 1977, homologado em 1987 nos seus 46 mil hectares de área, certo? Em 2007, simplesmente as ONGs e a antiga FUNAI do antigo governo chegou lá, não, com um estudo para ampliação, para uma revisão dessa área aqui, certo? 146 mil hectares. E aí a gente montou uma associação, foi para cima, processos jurídicos e aí rodando. Em 2019, o Ministério Público Federal entrou com uma ação jogando todas as áreas que estão com sobreposição ou dentro de estudos de ampliação ou criação de reservas indígenas, dentro do CIGEF, que é o Sistema de Gestão Fundiária, cancelando a APF, CAR, SINCAR e georreferenciamento das propriedades sem nenhum julgamento, certo? Sem ser ouvido as partes, simplesmente por um direito ideológico e desrespeitando a Constituição, porque até então o marco temporal está vigente. Então nós temos que considerar o marco temporal. E aí isso dificulta. Os produtores em si não foram retirados de suas áreas porque não houve em si um julgamento final. Mas, de certa forma, eles já estão de mãos atadas sem poder trabalhar. E preocupados, né? E preocupados. Então, agora vamos lá. Tira os produtores dessa área. Nós temos 140 produtores, mais de 260 matrículas. Hoje uma arrecadação aí de 2 a 3 milhões de reais somente nessa ampliação. Onde eu falo que vai ser atingida uma classe de servidora pública. Por exemplo, hoje o município ele tem uma taxa aí de até 52%, 53% de arrecadação que é destinada à folha de pagamento, certo? Um município extenso que tem escola a 100 km da cidade, tem posto de saúde a 100 km da cidade, comunidades que precisa de aumentar os servidores públicos, nós vamos ter que diminuir. E aí o impacto disso não é somente para o agronegócio. Você falou em impacto, Norberto, mas trazendo em números, eu sei do seu conhecimento, o que é essa decisão que tanto se degladiam aí, tanto o ativismo judicial do STF, como o Congresso aprovou agora recente no Senado, está aguardando uma sanção presidencial, mas o que de fato causaria um impacto para o Brasil em cima dessa decisão? No caso, se nós não conseguir sancionar esse projeto de lei, realmente perder o marco temporal, né, e manter-se aquilo que o STF está pregando, o impacto, o prejuízo para o Brasil é incalculável. Hoje o Brasil conta com 13,8% do seu território homologado, certo? Nós vamos passar para quase 40%. Então o estado do Mato Grosso, que é o celeiro do Brasil e vai ser o celeiro do mundo, nós vamos perder aí, só dentro do estado do Mato Grosso, pelo menos 10 milhões de hectares de áreas produtivas. Que pode fazer muita falta aí na questão da alimentação, o povo brasileiro, né? Exatamente. Da alimentação, vai ser com a questão principalmente alimentação e arrecadação. Isso, né? Dos próprios indígenas, né? A questão da segurança alimentar dos povos indígenas, a gente vê bastante precário. Inclusive, a gente vê que alguns índios começam até a produzir, e essa questão do marco temporal até vai refletir nessa questão da própria produção dos indígenas, que também é um debate que está tendo acirrado no nível nacional. Exatamente. O marco temporal, o projeto de lei em si, que é a antiga 490 e hoje é a 2903, ela traz no seu texto o direito de liberdade econômica dos povos indígenas, deles escolher o que eles querem fazer. Não é que todo indígena vai ter que ser plantador de soja. Entendeu? Isso aí é um mito que a esquerda prega, que essas ONGs pregam, né? Então, diversas áreas podem ter diversos segmentos. Por exemplo, vamos citar um exemplo de um projeto de manejo sustentável. Você pega uma reserva de 47 mil hectares de mata virgem, que nunca foi tirada uma madeira nessa reserva. E vamos trabalhar com 50%. Vamos liberar um pouquinho menos, vamos liberar 20 mil hectares de manejo, 1.000 hectares por ano de madeira. No mínimo, eles têm 30 mil cúbicos de madeira por ano.
tranquilo 3 a 4 milhões de venda de madeira legal por ano. Quando ele chegar no 20º ano, ele pode voltar para cá e fazer manejo de catação. Isso não vai derrubar, não vai degradar a floresta e vai trazer sustentabilidade. Agora, vou mais além. Nós temos os parecis em Campo Novo, que começaram na ilegalidade há muito tempo lá atrás, produzindo. Hoje eles estão plantando cerca de 18 mil hectares de soja, de milho, de feijão, numa reserva de 1.300.000 hectares. Então eles estão usando nem 1% da sua reserva, certo? 1% que seja, mas estão produzindo plantando 18 mil hectares. Pergunta se eles querem ampliar. Eles querem ampliar. Só que além disso eles têm advogado formado dentro da sua etnia, eles têm médico, eles têm dentista, eles têm fisioterapeuta, eles têm agrônomo. Então eles estão sendo autossustentáveis, saindo daquele foco de vamos dizer assim, de escora. De pobreza, de miséria isso mesmo. Também, entendeu? E além mais, eles estão, através das suas cooperativas, subsidiando outras TIs, outras terras indígenas de outros povos, trazendo para que produzam. Então, assim, na nossa região especificamente, eu não vejo o índio brigando por terra. São usados como massa de manobra, querem produzir. O governo antigo do presidente Bolsonaro, que tínhamos como presidente da FUNAI o Marcelo Xavier, que foi de agosto de 2019 até o final do mandato do governo Bolsonaro, ele criou um programa chamado Etnodesenvolvimento, que realmente trazia formas de audiências públicas, em formas de cooperativas, de associações dos povos indígenas para legalizar isso. Mas toda vez que dava uma carta branca para um índio, produzia o Ministério Público cair em cima, porque vinham as retaliações das ONGs de fora para bloquear. E, graças a Deus, eu vejo muitos povos indígenas acordando e boicotando esse tipo de ativismo ideológico e indo mais para o lado da produção. Então, assim, eu vejo os Eriquibatas lá em Brás Norte, que o Carlos tem um pleno conhecimento, já trabalhou na Secretaria de Governo dessas questões no passado. Hoje eles querem, por exemplo, legalizar uma fábrica de móveis rústicos com catação de madeira. Não consegue. Madeira que está caída lá no meio do mato, já árvores velhas que caiu. Enrolada demais, né? Exatamente. Por exemplo, a castanha, né? A castanha do Brasil, chamada castanha do Pará. Eles colhem castanha, vendem para atravessadores por preço irrisório, sendo que eles poderiam estar industrializando esse material, certo? E aí onde eu falo de um artigo que a gente publicou, né, Carlos, ano passado no Jornal de Rondonópolis, através da nossa amiga Sandra, que é a questão da parceria social. A parceria social é sempre o indígena vai precisar do não indígena. Do quê? Dos sindicatos. Sindicato Rural, Senar, Famato, a ProSoja. Para realmente não existir, então, sim, os arrendamentos, certo? Apesar de que eu falo lá atrás, quando os parecis começaram na ilegalidade, foi através de arrendamentos ilegais. Isso é fato. Mas se não fosse isso, eles não tinham crescido e não estavam trabalhando. Hoje eles estão por conta. Graças ao licenciamento ambiental, que foi o primeiro licenciamento ambiental do mundo dentro de terras indígenas, autorizado por um governo. Para você ver a situação deles, eles estavam plantando, produzindo, gerando riqueza, gerando economia para uma região, e o próprio governo de esquerda, com o Ibama, foi lá e multou os caras. E sem falar do resgate da própria cultura, que tanto as ONGs defendem, né? Com essa autossustentabilidade econômica que os povos indígenas têm por meio da sua produção legal, sustentável, ele acaba resgatando sua cultura e até tendo como outra fonte de renda a demonstração da sua cultura por meio do etnoturismo, né? Eu vou fazer uma fala aqui, vou abrir aspas, que ela é do Arnaldo Parecis, numa reunião que nós tivemos dentro da FUNAI em 2021, né? Vou abrir aspas, o Arnaldo falou assim: presidente Bolsonaro e presidente Marcelo Xavier, nós temos a nossa terra, nós precisamos sobreviver da nossa terra. Para nós mantermos a nossa cultura, nós precisamos de dinheiro. Simples apoio, né? Deu apoio que a coisa vai andar. Pronto, fala, tá aqui a terra, o que vocês querem fazer? Eu quero plantar banana. Quero fazer uma roça aqui de 1.000 hectares de banana. Vamos colocar aqui a Empaer, colocar os órgãos, o Senar. O Senar tem uma capacitação excelente hoje para todos, que é operador de máquina, é mecânico, é industrialização de embutidos, uma série de coisas. E eu vejo os povos indígenas procurando o Senar e fazendo capacitação. Eles têm capacidade, eles querem. Mas daí eles têm que trabalhar para o fazendeiro. E enquanto isso não resolver, aí trava algumas ações do governo também. Exatamente. Hoje, voltando ao assunto específico do marco temporal, hoje o parlamento em si vai travar as pautas do governo. Porque eles enxergaram e entenderam que a maior pauta hoje é a segurança jurídica no campo. Se nós não tivermos a segurança jurídica no campo, não adianta nós aprovarmos milhões de recursos, vamos colocar na onde? Vamos fazer asfalto na onde? Comprar máquina para quê? Se hoje uma estrada, cito o exemplo da 158, por décadas, Carlos,
todo mundo passou por dentro da reserva. Agora que saiu o recurso, saiu o projeto, fazer o asfalto, as ONGs barraram, não pode asfaltar, vai ter que dar a volta. Sem falar que o STF está abarrotado lá de processos, mais de 300 processos, porque se não resolver também fica essa guerra jurídica aí sem fim. Exatamente. Agora, vim falar de questão de indenização das áreas. Eu lembro que muitos anos lá atrás, até quando o Blário Maggi foi ministro, foi senador, ele entrou com o projeto das indenizações. Sou bem sincero, eu não vejo vantagem nenhuma, porque o produtor em si que se preza, que é dono da sua área, ele não quer vender. Se fosse vender, ele não estava lá. Sim. Entendeu? E eu te garanto que 90% desses produtores não são invasores, não são grileiros, são assentados pelo Estado, pelo Intermate. Se fosse grileiro, já tinha vendido faz horas. Já tinha vendido faz horas, tá lá lutando. Então, assim, falar de uma indenização, eu te pergunto, vai indenizar em que valor? Valor do VTN? Vai indenizar a benfeitoria? Vai chegar e falar assim, barracão, é pré-maldade, tira, essa cerca, tira. Às vezes tira a cara de lá, ele vem para a cidade aqui, fica passando fome, aqui o dinheiro acaba, Exatamente. Não tem emprego, não tem uma formação. Mas eu te pergunto, uma fazenda hoje de 30 mil hectares que vale em torno, ela está produzindo seus 14 mil hectares, que ela vai valer seus 2 bilhões. O governo vai pagar 2 bilhões numa propriedade? Difícil. Então é o poste mijando no cachorro, vamos dizer assim, acreditar num texto do Alexandre de Moraes, que foi o voto dele do STF, é acreditar em Papai Noel. O próprio julgamento e o primeiro case que teve na história do Brasil recente foi a questão da Raposa Serra do Sol. Raposa Serra do Sol. Que depois de tirar dos arrozeiros lá, teve um grande impacto para a segurança alimentar dos próprios índios, porque os índios já tinham a boa convivência, a harmonia ali, a paz no campo que tanto se busca, né? E aí depois com a retirada acabaram eles ficando sem ter com que trabalhar, nenhuma atividade econômica, né? E isso pode acontecer também aqui dentro do estado, né? 30% da produção de arroz do Brasil vinha de Roraima. Em 2016, o preço do arroz fez o quê? Porque faltou produto. E os índios trabalhavam nas propriedades. Quando aconteceu aqui na Some Sul, nós tínhamos uma plantação muito grande no tempo do governo Simval Barbosa aqui, lembra? Quando foi retomada aquela área, creches, escolas, armazéns foram tudo tomados. Hoje está na mão de 2, 3 indígenas, arrendando ali, enquanto hoje um produtor arrenda um pasto a R$60 uma cabeça de vaca, estavam arrendando a R$2, R$3 ali, pegando dinheiro, tomando cachaça, sem uma instrução, porque a FUNAI veio, tomou a área, deu os índios e largou eles na míngua. Eu cito um exemplo aqui, Carlos, é como a reforma agrária. Quando foi criado esse programa de reforma agrária, você vai lá, desinstitui, desapropria uma propriedade, paga o proprietário e coloca lá 1.000 famílias. E tem que ser miserável para estar dentro do assentamento. Você não pode ter um carro, você não pode ter um emprego, você não pode ter uma renda. Aí você vai plantar lá uma roça de alface a 100 km da cidade, vai vender com o quê? Então hoje a reforma agrária já tem que ser reformada. Já tem que ser mudado. Nós temos assentamentos aí de 40 anos, de 1.200, 1.300 famílias, que não está regularizado. Hoje os assentamentos não são o mesmo lá atrás. Como que naquela lei você vai regularizar um cara hoje que já está com a área aberta, plantando e produzindo? E o bom destacar aqui, Norberto, que nós estamos falando para a gente que não entende do assunto, o que se defende, os produtores defendem com o marco temporal, eles reconhecem o direito daqueles que têm a posse e a propriedade pacífica. E o que os produtores estão brigando é pelo direito da propriedade privada nessas questões de ampliações. E o efeito até de imediato que tem, e a gente sabe o trabalho que você está, técnico Cuiabá, desenvolvendo, que é a questão que já com o início do estudo, já começa a ter os embargos na terra. E eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa situação local que a gente vive. Bom, para vocês entenderem, o que o Carlos falou da seguinte forma. Muitos estudos começaram há 15, 20 anos, 25 anos atrás. Um estudo que começou em 2007. Começou o estudo, foi a questão jurídica, laudo antropológico, assim por diante. Em 2019, o Ministério Público deu aquela normativa e lançou todo mundo no CIGEF. Brasnorte, nós temos um caso lá que nós conseguimos uma decisão com o ministro da Justiça, Anderson Torres, desaprovando o estudo da ampliação. Pronto, ele tem o poder para isso, porque até então, se nós não validarmos o marco temporal no Congresso, quem comanda as novas demarcações é o MJ, Ministério da Justiça. Se nós aprovarmos o marco temporal na íntegra, como está o texto hoje no Congresso, isso vai passar para o Congresso. Quem vai decidir as novas demarcações são os senadores e os deputados, que é o que eu acho justo. Eles foram eleitos pelo povo e eles têm que ter esse poder, não um único ministro. Mas vamos lá. No passado, esse ministro avaliou o nosso caso, o caso da Miquim Brasnorte, que é uma área de ampliação totalmente embasada no marco temporal e nas 19 consoantes da questão de Raposa Serra do Sol. Desaprovou o estudo. Automaticamente foi para a Diário Oficial da União. Publica-se. INCRA, Intermate, tudo liberou. E a SEMA, do estado do Mato Grosso, não libera o licenciamento ambiental nessas propriedades, não reconhecendo a decisão de um ministro.
Então nós estamos aqui trabalhando nisso já há praticamente um ano, né, para poder validar uma decisão do ministro. Então fica difícil para o produtor. E esses produtores dessas propriedades específicas, que eu falo que é um caso isolado de todo o Brasil, eles têm escritura, matrícula há mais de 40 anos, cadeia dominial da década de 60. Já passou 3 gerações dentro da propriedade. Ninguém invadiu. Aqui está a área indígena, eles estão aqui. Entendeu? Estão fora, totalmente fora dos 47 mil hectares. Cada um no seu quadrado. Aí. Cada um no seu quadrado. Então, é o que o Carlos falou. Hoje nós temos um trabalho, porque assim, isso me lembrou uma coisa, Carlos. Em 2020, quando nós trabalhamos com a assessoria do deputado federal Nelson Barbudo, frisar aqui o nome do Bebeto, da Joelma. A Joelma era uma servidora que trabalhava no gabinete do Homero Pereira em 2007, que ajudou a construir esse projeto de lei. Eu lembro que numa reunião com a Tereza Cristina e com a Nabá Garcia na época, a FUNAI em si criou uma instrução normativa que tirava esse poder do Ministério Público da questão do licenciamento ambiental. Ela fazia o quê? Ela devolvia as licenças nas propriedades que estavam sem licença para continuar trabalhando até que se julgue, certo? Sim. Se o senhor é o suspeito de cometer algum crime, o senhor vai para julgamento, mas até que se julgue o senhor não é criminoso. Com certeza. O senhor vai ser absolvido ou o senhor vai ser culpado, correto? Até o julgamento. Até o julgamento. Exatamente. Nós nunca fomos julgados e já estávamos condenados. Entendeu? Já estava não, estamos. Estamos condenados. Então, essa Instrução Normativa 09, publicada dia 22 de abril de 2020, ela liberou o licenciamento ambiental em 5 minutos. 5 minutos a SEMA deu uma canetada, todo mundo voltou para o seu sistema, certo? Com 28 dias, um juiz federal do Ministério Público do Estado de Mato Grosso judicializou a Instrução Normativa. Lembra? Aí começamos uma nova batalha. Vamos para cima. Cada estado entrou com uma ação individual. Somente o Mato Grosso não foi aceito na causa. O Mato Grosso ficou com o licenciamento cancelado. O estado do Pará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, estão com as suas licenças trabalhando, mesmo tendo os estudos. O Mato Grosso não. Eu acho que por quê? O projeto do Marco Temporal de Mato Grosso, o presidente da FUNAI de Mato Grosso, a ação em si começou dentro do estado do Mato Grosso. E aí nós somos os mais penalizados tipo por querer trabalhar. Acredito que uma vingança. Mas assim, sempre tem uma luz no final do túnel. Na época nós estávamos com um trabalho muito bacana com o então falecido deputado estadual Silvio Fávaro. Inclusive o Carlos trabalhava lá, foi lá onde a gente se aproximou, né, Carlos? A gente se conheceu. E junto com o Silvio, uma afinidade com o Marcelo e o doutor Álvaro, que era o procurador-geral da FUNAI, nós pegamos o artigo dessa instrução normativa e jogamos em anexo a um projeto de lei de licenciamento da SEMA, que então era a PL 17, justamente para trazer. Foi uma briga. Um projeto de lei complementar. E aí a gente colocou esses artigos ali. Mas, infelizmente, né, a Rede Globo fez uma matéria dentro de Brasnorte, acho que por causa de mim, citou todo o nosso caso lá, e o bispo da Diocese Júnior fez uma carta pedindo, por favor, para os deputados não aprovar o projeto de lei. E essa questão indígena, a gente vê muito a questão da interferência das ONGs, as questões internacionais que acabam impactando na nossa questão. E com o governo atual hoje, até pelas viagens que a gente tem feito no exterior, ele sofre muito essas pressões internacionais, né? Mas tirando um pouco dessa questão da terra, Norberto, e aproveitando até o teu conhecimento da terra indígena, o problema da questão indígena hoje não é terra, né? Não. Então, o que seria uma solução possível para resolver e realmente a gente ter uma paz no campo? Bom, primeiro nós temos que derrubar muito político de esquerda que atrapalha. Isso que você falou tem a ver com uma fala do deputado federal Ivan Valente, onde a gente participou de uma audiência pública agora com o deputado federal Coronel Assis em Brasília, e onde falamos, demos o nosso depoimento, e ele falou assim, vocês estão falando de ajudar índio, vocês não sabem o que vocês falam porque a terra não é dos índios, a terra é da União, eles estão lá de usufruto. Aí eu questionei, falei, então o senhor que está aqui há quantos anos, o que o senhor trouxe para beneficiar os povos indígenas? Vocês usam como massa de manobra? Falei, o senhor é um covarde. Falei, o senhor é um covarde, porque eu não vi um projeto do senhor trazendo uma sustentabilidade no povo indígena. E é onde eu respondo a sua pergunta agora. O que nós temos que trabalhar, Carlos? Nós temos que trabalhar com o nosso governo hoje do Estado de Mato Grosso, que eu vejo o Mauro Mendes apoiando muito a sustentabilidade, mas também apoiando a questão do marco temporal. Que é isso que a gente prega. Nós temos que levar o quê? Projetos para os povos indígenas, trazer eles para o nosso meio e mostrar realmente aquilo que, na verdade, o que eles querem. Mas muitas vezes eles não conseguem porque ficam ali algemados por um sistema, como é que fala, lá de trás, que já manipulou muitos deles, assistencialismo, entendeu? Assistencialismo. Né? Essas falácias, o índio nasce, ele tem um salário, é mentira. Tem salário aquele que trabalha ou numa CESAI,
né? Ou, no caso, um aposentado, ou um professor. E eles têm capacidade para ser muito mais do que isso. E eles querem. Então, o que nós temos que fazer hoje para resolver a questão indígena é buscar esse tipo de projeto. Buscar sustentabilidade, buscar independência para os povos indígenas, projetos, tanto do governo federal quanto do governo estadual, trazer eles para o meio e eles decidirem qual é o futuro que eles querem ter nas suas áreas. Hoje, o Banco Governamental Caixa Econômica apresentou naquele evento que nós tivemos aqui com o Mauro Mendes, se eu não me engano, em 2021, uma possibilidade, através de cooperativa, de liberação de crédito. Só que qual que é o problema da liberação de crédito numa terra indígena? Ela não serve de garantia, certo? Então, para isso, nós precisamos de um projeto de lei que garante essa economia, um Estado sendo avalista dessa situação, que é o Estado sendo avalista, ele vai investir. Ele vai colocar capacitação para os povos indígenas, ele vai colocar uma garantia em si, que é assistência técnica, muito mais, para que eles produzam. E eles produzindo, vai gerar economia para o Estado. Economia para o Estado, conhecimento para os povos indígenas e riqueza. Como eu volto a falar do Arnaldo, para manter a cultura precisa de dinheiro. Não só a cultura, mas a própria segurança e vigilância da área precisa de recursos para isso. E hoje grandes líderes indígenas fazem melhor que o próprio Estado, eles cuidam do seu território, né? E tudo isso daí, infelizmente, vai dinheiro. E lembrando que no Brasil não precisa ser igual a questão europeia, a questão americana, inclusive, que deixam o índio explorar até a questão de cassino, uma atividade até então que chega a ser ilícita, né? Podendo que a gente pode, de forma sustentável, aumentar aí e desenvolver a atividade produtiva dentro das terras indígenas. O próprio turismo. Hoje você pega os parecis. No Uriquibatsa dá turismo, no Miqui dá turismo, lá na região de Cuniza dá turismo. Então, assim, o próprio turismo hoje, ele vai fomentar a economia dos povos indígenas, sem degradar a natureza. Certo? Um projeto de maneira sustentável. O garimpo. Falou-se tanto da questão do Yanomami, né? A esquerda entrou nesse governo, pau na cabeça do Bolsonaro. Mas o que ele tentou combater... Agora, se legalizar e capacitar para que os povos indígenas vão fazer essa forma de garimpo e explorar as suas reservas, isso vai acontecer. Porque se ficar na ilegalidade, o não indígena vai continuar explorando. Vai continuar explorando por quê? Porque ninguém está sabendo. Entendeu? E aí acontece lá, índios passando fome, na questão dos Yanomamis, pisando na riqueza e passando fome. E o senhor acredita que tem muita gente aí esperto que usam os índios como massa de manobra, até por questão financeira ou política? Com certeza, muitos políticos usam isso. Né? Isso é uma realidade, entendeu? E nós temos que mudar. Agora, quem tem que primeiro entender isso? Não são os próprios produtores, são a sociedade civil organizada. Porque assim, o agro é dos ricos. Não, quem planta um pé de alface é agronegócio. Quem planta 10 pés de mandioca cada um e vende na na sua feira. Proporcionalidade. Exatamente. Né? E aonde isso vai ser atingido? Aonde eu acabei de falar. Por exemplo, se amplia uma reserva, aí você tem uma zona de amortecimento de mais 10 quilômetros longe da reserva. Você vai atingir o licenciamento ambiental de um próprio posto de combustível. Ele vai ter que ter uma carta de anuência dos povos indígenas para poder regularizar a sua atividade dentro da cidade. Em São Paulo está pegando uma via lá asfaltada numa ampliação. Prédios. Entendeu? Então, assim, e aí eu vejo os senadores de São Paulo votaram contra o marco temporal. Eu acho que mais do que nunca a segurança política que se tem com a decisão é que acaba esse conflito. Eu acho que o índio, ele é usado como máximo de manobra até, porque ele não tem outra pauta que chama tanta publicidade do mundo sobre a questão de terra. Então, às vezes, até para barganhar algumas outras situações, pela própria falta de ações públicas voltada para os povos indígenas, eles usam por meio de órgãos internacionais, e aí a gente vai mais além, a questão da soberania, vários países aí, inclusive a França e dentre outros lá, que tem a Amazônia como do mundo, e não é, o território é nosso, então eles entram por meio da questão indígena, querendo afetar até a questão de soberania nacional. Mas esgotando um pouco aqui, né, aproveitando já a presença aqui, e o nosso programa é voltado para a questão política, né, Neto? Antes que você fale da questão política, eu queria só fazer a última colocação aqui com o Norberto. Norberto, é o seguinte, o projeto foi do ex-deputado, já falecido, Homero Pereira, aqui de Mato Grosso. E ficou lá, adormecido, lá em Brasília, um tempão. Precisou um outro deputado federal aqui, o ex-deputado Nelson Barbudo, ter que mexer o doce lá para que possa ter andado de novo esse projeto?
Exatamente. O deputado federal Nelson Barbudo, através das nossas cobranças, eu falo da nossa associação em Brasnorte, que ajudou a levantar isso em Brasília na época, né? Friso muito aqui o gabinete inteiro dele, o Bebeto, o Rafael Dalbó, a Joelma, o pessoal que empenhou nisso aí, né? Deputada Bia Kicis, Carla Zambelli, na época, que conseguiram emplacar na primeira comissão, certo? Infelizmente, o deputado Arthur Lira colocou debaixo do braço, por praticamente quase todo o mandato, e não conseguiu pautar. Nessa atual gestão do governo de esquerda, que nós temos uma bancada forte, nós começamos esse trabalho no início do mandato. O deputado federal Zé Trovão de Santa Catarina entrou com um requerimento de urgência, que foi para pauta, foi para plenário, foi aprovado, em seguida foi pautado o projeto de lei. E ali em diante, nós fomos para cima, visitando gabinete por gabinete, coletando assinatura e pedindo. Inclusive, nesse dia, conseguimos a entrega do relatório do Marcos Rogério, que foi que presidiu essa comissão da CCJ, onde entregou o relatório que foi na íntegra para aprovação no plenário. Então, assim, precisou sim. E eu falo desses deputados, o estado do Mato Grosso em específico, graças a Deus, nossos 3 senadores abraçaram. O Jaime Campos foi um cara que chutou essa bola muito bem chutada na Comissão de Agricultura, certo? E dos 8 deputados federais, 7 deputados federais abraçaram essa causa. Falo aqui do Fábio Garcia, quando eu visitei ele levando a pauta, ele não tinha conhecimento do que era. Sentei com ele, conversei, inclusive fiz até alguns relatórios para ele, para que ele pudesse estudar, passando toda a pauta para ele, né? O deputado Coronel Assis abraçou isso aí, meia conversa o cara dominou o assunto, marcou uma audiência pública e dali para frente foi uma luta muito bacana. A audiência pública foi dia 4 de maio desse ano. E os outros deputados, a Amália Barros, a Coronel Fernanda, o José Medeiros vinha fazendo um trabalho em parceria com o Nelson Barbudo também lá atrás, já sempre gritou, mas eu falo assim, tá defendendo é uma coisa, conseguir emplacar é outra. Se lá atrás tivéssemos conseguido a votação desse projeto, pode ter certeza que nós estaríamos muito mais avante. E quando isso começou a emplacar na CCJ em 2020, que o STF começou a querer fazer a questão do julgamento. Porque lá para trás você não via falar em marco temporal. Como eu estava falando aqui, vamos dar a César o que é de César, então nós queremos agradecer aí já o já falecido deputado Homero Pereira, mas através de seus familiares aí, pela luta, pelo empenho de um assunto tão importante desse aí, não só para Mato Grosso, mas como para o Brasil. E também agradecer aí também ao ex-deputado Nelson Barbudo, que levantou novamente essa bandeira aí, tá certo? Mas, Carlos, vamos lá, vamos falar de política agora, né? Vamos falar de política, né? Então, queremos saber como que tá Brasnorte lá, Norberto. Você já com uma atuação aí de nível praticamente nacional, como você acabou de falar na questão do marco temporal, como está vendo a situação para as eleições municipais do ano que vem? Bom, Carlos, eu fui o vereador mais votado nas eleições de 2020, né, junto com o atual prefeito. Tínhamos essa preposição, né, que eu até falo com um dos principais mentores dessa preposição em 2022 foi você, né, onde começamos lá atrás esse projeto com o Silvio Favaro. Acabei pleiteando aí essa eleição de deputado estadual em 2022, com 5.700 votos no estado. E acabou dando um racha político com o atual prefeito, né? Hoje o nosso nome está com grande evidência dentro do município, no setor do agro, nos sindicatos, justamente também por causa dessa bandeira, mas também por uma questão de princípios, né, que nós temos ali dentro de Brasnorte. Eu tenho 37 anos, nasci lá dentro do município, me formei, voltei, atuei no município, inclusive atuei na saúde indígena também por 4 anos, trabalhando justamente para ter um pouco de conhecimento de causa e poder falar realmente aquilo que a gente viu, na realidade também acredita. E a preposição para 2024, a gente vai ainda conversar com as nossas bases, com as lideranças, né? Já tem algumas pesquisas, nosso nome aparece muito bem, mas eu a público não levantei a bandeira de uma eleição em si do meu nome ainda para majoritária, né? Tem outros nomes que surgiram lá, temos muitos nomes bons, entendeu? Mas, como se diz, nada está perdido. Eu acredito que aí o mês de janeiro, fevereiro vai ser um momento decisivo para nós decidirmos se vamos para a majoritária, vamos para uma reeleição de vereador novamente, ou de repente uma vice-prefeitura com algum grupo realmente aliado à nossa bandeira, à nossa pauta, né? A possibilidade de apoiar o atual prefeito hoje ela é zero, entendeu? Até por uma questão de princípios e trabalhos mesmo que a gente vem fazendo, entendeu? Numa conjuntura separado dele, né? Então a gente vai analisar e com certeza vamos estar juntos em 2024. Brasnorte merece uma política nova, uma política séria. É um município em pleno desenvolvimento. Hoje é praticamente o celeiro do estado de Mato Grosso, numa produção do agro aí de quase 300 mil hectares hoje de lavoura,
aproximadamente 600 mil cabeças de gado na pecuária e podemos chegar aí até 600 mil hectares de áreas plantando dentro do nosso município. Então nós podemos ser maior que uma Sorriso, que uma Campo Novo, que uma Sapezal em termos de produção. E por isso nós precisamos de uma política séria. Então a gente vai analisar certinho. Se for da vontade de Deus, da vontade do povo, ano que vem, nós vamos estar com um grupo para poder emplacar aí a majoritária no município. Não, eu acho que conhecimento e bagagem política você tem, né? Mas já vou dar uma pimentadinha aqui também no nosso nome, Provocação. Norberto fica no PL para 2024? Fico no PL para 2024, com certeza. Tem essa quarta suplência em si no PL, né? Que com certeza agregou muito para o partido. Nós ouvimos isso até da assessoria do próprio deputado, que os nossos votos segurou uma cadeira dentro do partido. Então acredito que nós temos um pouco de voz dentro do PL no estado de Mato Grosso. É um partido que me abriu portas, cumpriu com todos os combinados politicamente que nós fizemos, né? Falo aqui em nome do nosso amigo Ananias, que é um cara ponta firme, certo? Senador Wellington Fagundes. Então a gente vai se manter no PL, vamos ficar com o PL e o PL vai trabalhar na eleição de 2024 em Brasnorte, sim. Agora, independente se é o Norberto Júnior ou não, o PL sai com candidatura lá em Brasnorte? Olha, pelos encaminhamentos que está indo, acredito que sim. Que é o propósito do PL. Exatamente. O maior número de candidatos aqui em Mato Grosso. Né? O PL tem um propósito aí de no mínimo 60 candidaturas à majoritária, né? E nós estamos com um time bom também no Legislativo, então vamos trabalhando. Eu acredito que está tudo encaminhado para o PL ter uma eleição na majoritária. Então vamos embora, Carlos? Vamos embora. Eu só queria aproveitar aqui para finalizar, Neto, para você falar um pouco dessa cara do PL pós-eleição de 2022, se de fato houve uma mudança, os bolsonaristas estão tendo espaço dentro da gestão do partido. Eu acredito que sim, Carlos, né? Lá a gente no interior é um pouco mais afastado de toda a política, né? Em cima aqui, como se diz, a nível nacional. Mas acho que pela bancada que nós temos, né? O PL elegeu 50% da bancada federal. Infelizmente no estadual só elegeu 2. Nós tínhamos um propósito de pelo menos 3 ou 4. Mas eu vejo que a bancada, né, o bolsonarismo em si, ele continua ativo, né? Continua tendo voz, continua participando e com certeza falando, né? Para quem não está contente, eu avisei. Então estamos chegando ao final de mais um podcast aqui do Provocação. E hoje nós entrevistamos aqui o Norberto Júnior e veio aqui explicar para a gente essa questão do marco temporal, que é uma questão que o Brasil inteiro ficou muito preocupado com essa situação aí, se realmente aprova, se não aprova. O STF já fez seu julgamento, o Congresso também já fez a sua votação, agora está apenas dependendo aí da sanção do presidente Lula, ou se veta ou se sanciona, mas se qualquer resultado do presidente Lula, ela volta lá para o Congresso para poder ter a decisão final. Agora sim, né, Carlos? Vamos embora, né? Tá na hora, né? Vamos embora, perto do almoço, né? E que esperamos nosso próximo convidado na sexta-feira para melhorar. É difícil a entrevista de hoje, quarta-feira, mas sexta-feira fiquem aí, acompanhem a gente, que na próxima sexta vamos ter novos convidados debatendo a política do nosso estado e da nossa capital. Você falando em hora do almoço aí, depois convida ele para conhecer o House Beef, que está sendo o maior sucesso aqui em Cuiabá. E falando como nós falamos em boi aí, lá você tem aquela carne macia, gostosa lá, né, Carlos? Coisa de primeira. Mas, o Norberto, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast Provocação. Espero que você volte aqui novamente para continuar esse papo que muito nos informou, não só a nós aqui, como também aos nossos internautas que estão assistindo aí este podcast. Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade e volto a frisar a população. Quem não entendeu, pesquise. Realmente estude a questão do marco temporal, porque ela é para nos prevenir aí no futuro numa segurança jurídica para todos, não somente para o produtor. Agradeço a oportunidade de poder estar aqui e com certeza o que vocês precisarem estaria à disposição para a gente poder estar explanando qualquer dúvida aí à nossa população do Mato Grosso.
Então, mais uma vez, muito obrigado ao Carlos Hayashida, companheiro aqui de bancada. Obrigado mais uma vez aí, Norberto Júnior. Obrigado também ao nosso técnico Matheus aqui, que está acompanhando aqui atrás das câmeras, fazendo com que esse trabalho realmente realize. E obrigado a você que está assistindo esse programa nesse momento. E este programa você pode assistir a qualquer hora que você quiser, de manhã, à tarde, à noite, em qualquer uma das nossas redes sociais ou pelo site Voz MT e nossos Instagram também. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.